Flávio Morgenstern, vai fazer uso por 15 minutos. Ele vai falar do pós-mídia, batalha pela verdade. Está funcionando esse bagulho aqui? Está funcionando esse bagulho? Agora está. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, muito obrigado, uma honra enorme estar aqui. Muito obrigado, Vinícius, todo o pessoal do Parlatório Livre que me deu essa oportunidade de estar falando com vocês, fazer parte dessa mesa maravilhosa. Todos amigos meus, não conheço o Henrique ainda, mas todos muito amigos meus, inclusive a Madalena não está aqui, mas na verdade assim, não é questão que eu discordo dela, eu discordo de todo mundo sabe disso. Todos amigos meus, inclusive meu chefe aqui, né? Até me deu um almoço aqui, né? Uma bolacha, biscoito, tudo que eu consegui comer aqui. Em 2016, em dezembro de 2016, o Oxford Dictionary ele definiu como a palavra do ano de 2016 post-truth, ou seja, pós-verdade. Uma palavra que, curiosamente, ninguém naquele ano tinha usado. Uma expressão que ninguém tinha usado foi feita a toque de caixa no final de dezembro de 2016 como uma palavra para definir aquele ano. Segundo esse conceito de pós-verdade, as pessoas que estavam consumindo mídia, sobretudo pela internet, não estavam mais interessadas no conceito de verdade, mas simplesmente naquilo que elas liam sem verificar fontes. Tem uma pergunta aqui a fazer para vocês. Vocês gostam, levanta a mão, quem gosta do conceito de verdade, quem leva a sério a ideia de que existe uma verdade? O povo não levou. Levanta a mão agora quem gosta da Folha de São Paulo. Era isso que eu tinha a dizer, gente. O que está em jogo no mundo hoje não é a verdade, é a mídia. Ninguém mais acredita na mídia, não é que ninguém acredita mais na verdade. A verdade está num canto, a mídia resolveu fugir para outro. Tudo que se está por trás deste conceito de pós-verdade, dessa ideia de que existem fake news por aí, que a gente precisa controlar essas fake news, que Hillary Clinton foi eleita por causa de fake news produzidas na Macedônia, quase nenhum daqueles sites durou mais do que 2 semanas, para você ter uma ideia. Nenhuma daquelas notícias foi nacional. Hillary Clinton, por sinal, ela perdeu como o Partido Democrata, não perdia há 90 anos, não foi ela que perdeu. O Partido Democrata inteiro perdeu o Senado, perdeu a Câmara, perderam tudo e eles acham que foi por causa de uma fake news qualquer. Tudo que está por trás desse conceito, dessa ideia de que existem coisas que precisam ser controladas, é só isso, controle. A mídia, ela precisa ser repensada nessa época de internet como o papel que ela deveria ter cumprido, ou seja, de quarto poder. A gente viu, no caso brasileiro, no caso do Obama também ficou muito claro, a corrupção, na verdade, uma espécie de mimetização entre os poderes, ou seja, um poder, quando ele compra votos de outro poder, aqueles dois poderes que deveriam ser antagônicos, que eles deveriam fazer checks and balances, que eles deveriam ser vigias um do outro, eles acabam se tornando um poder só. A melhor forma de você criar uma ditadura hoje, o formato do que você chama de uma democracia, ou seja, você tem aparentemente ali a ideia de votos, que podem ser comprados inclusive da população, a ideia de ter uma separação entre poderes e no final das contas está sempre acontecendo um controle completo, assim, a concentração de poder muito grande, cada vez maior, em muito menos mãos. E os poderes, eles foram comprados, os 3 primeiros poderes, os poderes oficiais, foram comprados com largas somas de dinheiro. Apesar da gente conhecer a corrupção da mídia, todos esses textos que são, como a Janaína falou, são comprados, a melhor forma de você comprar o jornalista é através da ideologia. A gente sabe todos os bilhões que o PT movimentou para conseguir fazer a sua corrupção. Mas a mídia é muito fácil, ela é extremamente barata. Você simplesmente convence o jornalista com uma meia dúzia de palavras e ele começa a propagar aquilo como uma maior verdade absoluta. E a mídia, por muito tempo, o próprio conceito de mídia na modernidade é isso, ela deveria vigiar esses poderes. Quando ela vira uma mídia ideológica, ela não vigia, ela vira o garoto de recados. Você lê a Folha de São Paulo hoje, você assiste a Globo, você assiste o Luciano Huck, agora tentando se candidatar a presidente, você
isso não é um fenômeno só brasileiro, você pode ligar na CNN, você pode ler o New York Times, você vai ver horário político. É tão chato quanto, é tão enfadonho quanto, e tem a mesma qualidade e a mesma relação com a verdade quanto. Justamente as pessoas que estão hoje tentando fazer uma visualização maior, um outro enfoque no que está sendo dito por aí, são essas pessoas que são chamadas de fake news. Ou seja, eles não conseguem mostrar nada fake, e como se a Folha de São Paulo, como se a CNN, como se a Rede Globo, elas fossem a verdade revelada no Sinai. Ou seja, tudo que eles dizem é verdade, tudo aquilo que alguém vai lá e contraria a coitada da Folha de São Paulo é uma mentira absoluta. Quando um jornalista da Folha de São Paulo é demitido, oh meu Deus do céu, que caos que aconteceu. Então, esse papel de ser um quarto poder, ele acabou sendo destruído nos últimos tempos, e as pessoas não conseguem mais deixar de enxergar a mídia. Isso que eu escrevi na segunda revista do Senso em Comum, uma coisa meio complicada, mas a mídia, ela só funciona como quarto poder se ela não for percebida. Ou seja, você presume, pelo menos, que na hora que você for ler o jornal, você vai falar, esse é um jornalista, ele, se tiver corrupção de um lado, ele vai denunciar, se tiver corrupção do outro lado, ele vai denunciar da mesma forma, porque ele é um jornalista. A gente sabe muito bem que a mídia hoje ela não faz isso. Você nunca vai ver a corrupção dos dois lados sendo posta da mesma forma, com as mesmas palavras, com a mesma intensidade. Não vai estar na primeira página, dependendo de quem for. Isso não é só uma questão de corrupção, é uma questão de toda a cultura que a gente está vendo que está sendo destruída, solapada, trocada, a toque de caixa vindo de cima. O caso do Man é muito claro, quando todos os jornalistas, como a Amada estava falando, todos os jornalistas do país estavam preocupados com uma coisa e toda a população preocupada com uma coisa completamente diferente. Acabou de sair também os deputados, né? Saiu ontem os deputados mais elogiados por jornalistas, os deputados mais elogiados pela população. Você vê uma discrepância enorme, ou seja, a Globo, que é considerada golpista de direita, não sei mais o que, Folha de São Paulo, todos esses jornais juntos, eles elegem apenas, tão somente, exclusivamente, integralmente, a extremíssima esquerda do Congresso. Não importa o que esses caras tenham feito, porque eles não fizeram nada. Você pode pegar Jean Willis, ele não tem projeto aprovado, todos aqueles caras do PSOL, eles não têm nenhum projeto aprovado, apesar de na hora de falar do Jair Bolsonaro só falar, ele não tem projeto aprovado, ele não tem projeto aprovado, ele não tem projeto aprovado, mas todos eles foram eleitos os melhores deputados do Brasil por jornalistas. Então, quando você vai para a população, você vê que no voto popular a coisa muda de figura, que fica em primeiro lugar justamente o Eduardo Bolsonaro. Então a gente está vendo uma discrepância muito grande. A mídia, quando ela começa a ser percebida, ou seja, quando você, ao invés de falar esse jornalista, ele vai denunciar a corrupção, ou vai denunciar uma coisa errada, não importa de que lado ele esteja, ela já começa a ser enxergada. Ou seja, eu leio a Folha de São Paulo já esperando ver a extrema esquerda disfarçada de esquerda light. Eu vou ver a Rede Globo esperando aquela esquerda gourmetizada agora, que a esquerda, por conta de algo que aconteceu na ditadura, vai lá chamar ela de direita. Ou porque a Globo, única e exclusivamente, ela não deixou de esconder os crimes do Lula. Ou seja, na hora que você deixa de esconder os crimes do Lula, ela vira uma emissora de direita, golpista, uma coisa dessas. Sendo que ela encampou com muito mais facilidade fora dele. Eu acho que boa parte aqui estava envolvida no impeachment, a Jana ainda estava envolvida mais do que todos nós. A gente sabe a dificuldade que foi ter um apoio de uma emissora, de um jornal, sobretudo da Rede Globo, no que a gente estava fazendo. Nossas primeiras manifestações, a gente estava lá gritando, berrando em desespero: isso é contra a Dilma, isso é contra o PT. E eles iam lá e falavam: é uma manifestação contra a corrupção. Parecia um pichuleco desse tamanho, e o SPTV foi lá, fez o seu jornal com a janela fechada para não mostrar o pichuleco. Ou seja, falar qualquer coisa contrária ao Lula é um crime de lesa pátria para a imprensa. Então a imprensa ela começa a ser percebida. Eu vejo muita gente hoje falando: vocês que são de direita, vocês estão precisando de uma Fox News no Brasil. É um discurso que eu já falo. Em primeiro lugar, você sabe como é que foi a transmissão da Fox na eleição de Donald Trump?
Alguém viu alguma coisa da Fox naquela época? Vendo de fora, dá até uma impressão de falar assim, nossa, mas a Fox News, ela por ser a líder de audiência, apesar de que ela nunca foi citada no Brasil, né? Vocês já viram alguém falar, olha, saiu na Fox News para alguma coisa? Não. Em português, vocês nunca viram isso, né? Dá a impressão que todo mundo na América assiste CNN. Uma emissora com crédito negativo devendo na praça para todo mundo. Eu fui acho que talvez a única pessoa no Brasil a ter falado sobre o escândalo de fake news deles, né? Que eles estavam fazendo toda essa campanha contra o Donald Trump, com essa história de Rússia, e um dos próprios editores da CNN estava lá falando nos corredores, isso é tudo bobagem, a gente faz isso para ganhar público. Ou seja, trata os próprios telespectadores como trouxas e os telespectadores continuam falando, mas é isso que a gente quer ser trouxa. A Fox News, o Donald Trump ele não foi eleito por causa da Fox News, ele foi eleito a despeito da Fox News. Ela ficou contra ele antes, durante e depois. Está sempre sendo extremamente crítico ao governo do Trump, mas ele ainda foi eleito dessa forma que a gente disse, ou seja, com 90 anos o Partido Republicano não ganhava. Ele foi eleito a despeito disso, porque a gente vive nisso que eu estou chamando de pós-mídia, ou seja, a mídia ela começa a ser percebida. Eu hoje, na hora que eu vejo muitos candidatos, a vereador, a deputado, até a presidente, quando você coloca um tema polêmico para ele fica com medo de se posicionar. Ele fala, isso tem que ser visto, né? A democracia, sempre essa palavra, né? A democracia, a liberdade, isso aí é para o indivíduo decidir. Eu falo, olha, ele faz isso por quê? Porque ele tem medo de ser criticado pela Folha de São Paulo. Eu quero votar, para mim é a coisa mais simples, eu vou votar no cara que ele for mais criticado pela Folha de São Paulo, no cara que a Rede Globo mais odiar. Quanto mais um deputado for odiado pela Folha de São Paulo, se eu não souber o nome dele, vai ser a hora que eu vou prestar atenção e falar, talvez esse cara seja interessante. Essa mídia, grande e velha mídia, como eu a chamo, ela não consegue mais não ser percebida. Ela é um player, ela é alguém na jogada, ela é alguém que tem interesses. Todo mundo agora está vendo os interesses deles. Até no meu site eu prefiro deixar bem claro, eu falo assim, olha, meu interesse é tal e meu argumento é tal. Não vou tentar ser, sabe, aquele 100% de objetividade, como o William Bonner falando na sua bancada, escondendo o meu interesse. Porque a forma como um jornal, ou qualquer canal de mídia, mesmo um site, mesmo um canal pequeno até, uma CNN da vida, como eles dominam a opinião pública, é isso que eles estão reclamando, né? Pós-verdade, a gente não domina mais a opinião pública, nós não somos mais os formadores de opinião. Veja todos os grandes formadores de opinião do Brasil, né? Eles estão super destaque em todos os jornais e ninguém leva eles a sério, ninguém mais consegue acreditar nas coisas que eles acreditam. Tudo isso está acontecendo porque agora você tem uma nova mídia. Então eu falo, será que a gente precisa de uma Fox News ou será que a gente precisa de uma pós-mídia? Ou seja, acreditar na mídia individual. Aqui, como muita gente fez parte do impeachment, a gente estava na rua, a gente conseguiu fazer tudo aquilo, a gente teve apoio da mídia. Toda hora eu falo que era a Rede Globo que estava por trás da gente, né? Deus quisesse, né? Deus quisesse, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples, às vezes muito mais barata. Ou seja, sendo nós mesmos e tendo nossos canais, porque nós representamos o povo. Podem chamar isso de populista, eu vou falar, eu estou do lado do povo, eu não estou do lado de um cara pelado no mundo. Eu estou do lado do povo. Hoje, é até interessante ter feito essa palestra neste dia de hoje, porque para dar um exemplo disso, hoje saiu notícia em alguns canais de extrema esquerda de que o Caetano Veloso e a Paula Lavigne são um casal curioso, né? Que sempre o homem vem na frente, né? O Caetano Veloso, aquela lá que vocês sabem que ela é famosa por um motivo, por causa do Caetano Veloso, eles processaram o MBL, o Alexandre Frota, por conta de posts supostamente dizendo eles que estavam associando eles à pedofilia, e os posts não vi nada disso. Mas eu, de manhã, no sábado de manhã, acordei, coloquei no Twitter e falei assim, olha gente, se eles estão querendo, agora eles vão determinar o que é que pode ser dito, ou seja, o que é verdade e o que não é, assim como já censuraram obras escritas, né, inclusive pelo próprio Caetano, já censuraram, para depois falar, censura nunca mais, não sei mais o quê.
e falou assim, olha, ao invés de ter advogados poderosíssimos, como eles têm advogados, se eles quiserem me processar, eu estou ferrado, não sei se eu estou topar aqui. Não sabe. Está bem acompanhado. Ao invés de precisar ter advogados ao invés da gente precisar ter advogados poderosos, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, eles podem ter o dinheiro que eles têm, a fama que eles têm, então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma hashtag aqui, falando a verdade. Falando a verdade, olha, ele catou a menina quando ela tinha 13 anos. E aí, vai dizer que não? Agora diga que não, desminta suas próprias palavras. Pela lei é estupro. É estupro de incapaz, de vulnerável. E a hashtag foram lá colocar o Caetano pedófilo, ela está em primeiro lugar dos primitórios. Em primeiro, para entrar no Isso significa que o Caetano Veloso agora vai processar a internet inteira. Ficou um pouco complicado, né? Você vê que uma pessoa com extremo poder, eu que não sou nada, até no meu site, senso em comum, por favor, me deem acesso, sabe? Eu tenho que ficar me indicando de um por um. A gente consegue fazer muita coisa. A gente, bom, Trump foi eleito assim, a gente derrubou a Dilma dessa forma, a gente consegue agora fazer com que um cara que tenta calar um país, ele não cale um país, que ele se cale, entendeu? A gente não precisa de uma Fox News, a gente precisa ter uma mídia comprometida com a verdade, com qualidade, óbvio, por isso que eu cumprimento aqui todo mundo, Brasil Paralelo. Aliás, quem for comprar o Brasil Paralelo, por favor, compre pelos links do Senso em Comum. É assim que a gente vai conseguir, assim que a gente vai conseguir fazer uma diferença, literalmente. Muito obrigado, gente.